Porta Adentro está hoje no Largo da Achada, em pleno bairro da Moraria, para conhecer a Casa da Achada, sede do Centro Mário Dionísio. Mário Dionísio é uma figura multifacetada, poeta, ensaísta, escritor, pintor, com uma ação cívica e cultural marcadamente no século XX português. Partindo do seu espólio, interesses e obra de Mário Dionísio, a Casa da Achada, aberta ao público desde 2009, consegue ser um polo cultural importante na cidade de Lisboa. Mário Dionísio desempenhou também um papel relevante na teorização do neorrealismo português, o movimento literário das décadas de 40 e 50 do século XX. É na Casa da Achada que vamos encontrar o espólio artístico e literário de Mário Dionísio. Também vamos encontrar o seu arquivo pessoal, bem como a sua biblioteca privada, um espaço de consulta, de estudo e de investigação. É com Diana Dionísio, neta de Mário Dionísio, que vamos viajar ao universo deste intelectual multifacetado. Estamos aqui na Casa da Achada, Centro Mário Dionísio. A Casa da Achada é uma associação cultural sem fins lucrativos que nasceu há mais de 10 anos aqui na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, que não era a freguesia de Mário Dionísio, onde viveu Mário Dionísio. Mário Dionísio foi um pintor, professor, escritor, opositor da ditadura fascista, que se viveu até 74. Era um intelectual que trabalhava em muitas questões diferentes e que fez muitas coisas diferentes e que por isso deixou um espólio muito grande de papéis originais, cartas, quadros, muitos tipos de coisas diferentes. E em 2008 a família não quis separar esse espólio e quis mantê-lo junto e quis sobretudo disponibilizá-lo para outras pessoas, para o poderem ver, para poderem estudar, para poderem pensar no mundo de hoje a partir de ideias que ele já teve antes, etc. E resolvemos então fazer a Casa da Achada Centro Mário Dionísio, que não é a casa onde ele morou, é noutra freguesia, ele morou ao pé da Gulbenkian, mas sempre morou em Lisboa e fazia todo o sentido fazer esta casa em Lisboa, claro. Resolvemos fazer esta casa, a Casa da Achada Centro Mário Dionísio, que se chama Casa da Achada porque é na Rua da Achada, ao pé do Largo da Achada, e se chama Centro Mário Dionísio porque tem o espólio de Mário Dionísio com mais de 6.000 livros e de 300 publicações periódicas, e também da sua companheira Maria Letícia. Quisemos tornar este arquivo vivo e por isso não quisemos fazer só um centro de documentação fechado para as pessoas estudarem como ratos de biblioteca, mas também fazer muitas outras coisas, como exposições, sessões, conversas, projeção de filmes, etc, etc, que fazemos nesta casa, que tem também uma biblioteca pública com serviço de empréstimos, onde toda a gente é bem-vinda, tem 2 computadores e tem sempre uma exposição, muitas vezes com quadros de Mário Dionísio, para mostrar o próprio espólio de Mário Dionísio, mas esta, por acaso, que agora aqui temos, é uma exposição de pintura. É uma exposição coletiva de 12 artistas a quem pedimos para fazerem especialmente quadros a partir de poemas de Mário Dionísio. E então são 12, pelo meio também pusemos uns quadros de Mário Dionísio, mas são pessoas que pintam hoje e que estiveram em diálogo com esses poemas de resistência e de luta. Nós costumamos fazer muitas exposições, sobretudo com obras de Mário Dionísio, e são temporárias e vão rodando e costumam ser aqui nesta parte mais de baixo. Mas na parte de cima há sempre em permanência obras de Mário Dionísio expostas. Para além disso, porque queremos mostrar coisas às pessoas, temos aqui em grades que são facilmente puxáveis o restante espólio artístico de Mário Dionísio, que não tem só obras dele, mas também obras de outros que faziam parte do seu espólio.
temos também na Casa da Achada uma biblioteca pública com um serviço de empréstimos, e estes livros não são de Mário Dionísio. Esta é uma biblioteca que foi construída com ofertas de pessoas que quiseram que esta biblioteca existisse. E tem muitas secções, literatura, arte, história, etc. Este é o outro lado da Casa da Achada. Há a zona pública e aqui é o centro de documentação, onde costumamos estar a trabalhar, várias pessoas, que tem o espólio de Mário Dionísio. O espólio não o artístico, que está do outro lado, mas o espólio literário, ou seja, cartas, os livros. Isto é toda a biblioteca de Mário Dionísio e Maria Letícia, que tem mais de 6.000 livros e de 300 edições periódicas. Estas estantes vieram até de casa do Mário Dionísio e foram aqui remontadas tal como ele as tinha. E aqui é que fazemos todos os trabalhos de investigação, de reedição da obra de Mário Dionísio, etc. E é um arquivo que quer ser visitado pelas pessoas e que queremos que venham estudar aqui. Há muitas coisas de tipos diferentes que se podem estudar aqui, porque Mário Dionísio guardava tudo, todos os papelinhos disto e daquilo, e portanto há muitos temas que podem ser estudados neste arquivo. Este arquivo tem coisas muito interessantes para quem queira estudar as artes, muita coisa sobre pintura. Aliás, vê-se o interesse dele pela pintura. Tem muitas coisas recolhidas, coisas que ele também escreveu muito sobre pintura, mas também sobre a história da literatura no século XX em Portugal, sobre a história das ideias em Portugal no século XX, num campo intelectual muito rico, e ele não estava sozinho, não é? Com muitos amigos, também para quem quer estudar outras figuras da literatura, da história, das artes em Portugal, no campo da oposição ao regime, não é? Também com essa sua intervenção cívica e política. Tem aqui muito material interessante que pode vir estudar, não é? Nesse campo intelectual, por exemplo, as revistas que estão aqui, algumas só há aqui, ou coleções completas que existem aqui e que são um manancial para estudar a história do pensamento e das artes, da literatura no século XX e das ideias também. Para o Mário Dionísio era muito importante a ideia de que a arte não era uma coisa decorativa, não era uma coisa separada da sociedade. Um grande ensaio que ele escreveu, A Paleta e o Mundo, tem essa preocupação, como é que se explica a arte moderna e como ela tem uma história, tem um passado, tem uma ligação à sociedade, e que a arte é uma coisa fundamental da existência humana e do conhecimento humano, e esse esforço, creio que é uma coisa permanente da sua vida, esse esforço de tentar explicar que a cultura não é uma coisa à parte, que a cultura é todas essas ligações, a forma de transmitir, a forma a criação humana, e portanto que é uma coisa fundamental. Ele, no fim da vida, dizia que o seu grande amor, que era a pintura, antes disso foi muito mais conhecido como escritor, como ensaísta, como crítico literário, mas no fim da vida dizia que queria ser pintor e que finalmente tinha tempo para se dedicar intensamente à pintura. E ele pintou de maneiras muito diferentes, até chegar a obras como esta que está aqui atrás, por exemplo, coisas mais abstratas, depois de ter pintado de muitas maneiras diferentes e experimentado muitas formas diferentes. Mas de repente a pintura era uma coisa também fundamental, que ele fez amadoramente, mas levando-a muito a sério. Também acho que é isso que... a ideia de que todos os seres humanos podem criar e devem criar para se realizarem inteiramente. E para além de escritor e pintor e crítico de literatura e crítico de arte, Mário Dionísio foi também professor. E isso também é uma coisa muito importante, porque para além de ser professor, tinha um pensamento sobre educação e foi metodólogo também, ou seja, ensinou outras pessoas a serem professoras. Foi professor de português e de francês e mais tarde na Faculdade de Letras de Técnicas de Expressão do Português. E a sua companheira Maria Letícia também foi professora de português e de latim,
e foi, aliás, expulsa do ensino oficial, de ser professora, durante 8 anos, durante o fascismo, por ter assinado as listas do MUD, Movimento de Unidade Democrática, que era da oposição. Nós já editámos até, e temos vindo a editar textos de Mário Dionísio sobre essa questão da pedagogia. Há um livro que editámos que se chama O quê? Professor? Em que ele tem muitas reflexões sobre estas questões da educação, etc. É muito importante dizer que esta casa é sobretudo feita pelo interesse das pessoas que cá vêm e que se interessam e que se põem a trabalhar nas coisas e no que é preciso fazer. Nós temos pouco dinheiro e muitas das nossas atividades têm que ver precisamente com a participação das pessoas e com o que elas têm para dar. E temos também um coro que ensaia todas as quartas-feiras às 9 e que é de participação livre, quem quiser aparece e canta, e também um grupo de teatro comunitário, também com ensaios semanais, à terça-feira, e fazemos muitas sessões de tipos diferentes, sempre abertas ao público, com entrada livre, conversas, projeção de filmes, oficinas, etc. E também às vezes acolhemos sessões propostas por outros.